Dia das Mães, eu venho pensando há um bom tempo no que a gente conversar no dia de hoje. E nem sei se eu cheguei numa boa conclusão, mas você vem comigo? Então, eu venho já há um tempão pensando aqui, lembrando de várias coisas para a gente falar no Dia das Mães. No meio disso tudo, eu me lembrei de uma história que aconteceu comigo quando eu era pequena e eu fui escolher o presente do Dia das Mães para minha mãe. E eu me lembro que eu fiz muita questão de comprar para ela um jogo de panelas, sabe? Aquele jogo completo de panela que vem leiteira, panela grande, panela pequena. Era um jogo de panelas com antiaderente, que era uma novidade na época, né, gente? Pensa, eu vou quase fazer 50 anos, daqui a pouco os 50 estão batendo aí. Pensar que a gente está falando há 40 anos atrás e o antiaderente era uma novidade. E eu me lembro que eu vi a propaganda, tinha muita propaganda e ainda tem, né, propaganda. Dê seu fogão novo, dê um fogão novo para sua mãe, dê panela nova para sua mãe, não sei o quê. E eu me lembro de ter ficado assim, muito animada para dar aquele jogo de panelas para minha mãe, influenciada pela mídia, pelas propagandas. E eu fui com meu pai numa loja de departamento em Campinas, que era uma cidade maior, vizinha, onde a gente conseguiu achar o tal jogo maior. E eu lembro até hoje, eles embalaram aquelas panelas com um papel de presente verde. E eu na semana anterior, tinha visto no jornal, no suplemento de criança, umas coisas de Dia das Mães. Eu recortei as imagens e colei naquele papel verde para entregar de presente para minha mãe. A minha mãe nunca me falou o quanto ela realmente ficou decepcionada em receber as panelas. Mas isso deu para perceber ao longo dos anos, porque as panelas meio que não eram usadas. Passaram-se assim 20 anos e ela não usava as panelas. Ela ficou realmente mal com aquela história, nunca falou. E eu, naquela ansiedade infantil, falava assim: você vai usar panela hoje? Você vai fazer isso hoje? Eu tinha um apego, Flávia, eu tinha um apego emocional com aquelas panelas que não tinha nada a ver com a tristeza que ela tinha que ter recebido. Até quando eu fui morar sozinha, olha a loucura, quando eu fui morar sozinha, eu levei algumas dessas panelas comigo. Até pouco tempo atrás tinha uma dessas panelas aí, sabe, né? Mostra, gente, coisas de antigamente, né? Tem valor, assim, panela, 30 anos de panela tava aí ainda, até pouco tempo atrás estava. Mas o que eu quero contar, né? Qual que é a história? Ela pode não ter gostado das panelas, como claramente ela não gostou. Mas depois que ela faleceu, eu achei pedaços daquela embalagem, daquele papel verde, com as colagens que eu fiz, guardados dentro, no meio das coisas que minha mãe guardava. E para mim, ficou a mensagem muito forte, muito clara: o Dia das Mães é isso. O Dia das Mães é a experiência que a gente passa com as nossas mães. Ela detestou as panelas, mas ela nunca esqueceu o carinho que estava colocado naquela embalagem. Então eu achei aqueles recortes de tudo isso. Isso aconteceu comigo no ano passado, porque meu pai
faleceu logo depois do Dia das Mães, e o Dia das Mães que eu tive com os meus filhos foi um Dia das Mães bem conturbado, na véspera do falecimento do meu pai. As crianças que sempre tiveram, meus filhos sempre tiveram, desde que eu me separei, eles tiveram sempre muito carinho comigo, carinho nas pequenas coisas. A gente nunca focou no material, sempre focou na experiência. Então eles faziam um café da manhã para mim. Eu lembro de um ano que minha filha ficou semanas fazendo florzinhas de papel para fazer um bolo e colocar as florzinhas de papel naquele bolo. E no ano passado, no meio de toda essa confusão que a gente estava, um turbilhão de sentimentos, os meus filhos esqueceram de focar nisso e fizeram uma coisa protocolar. E a gente teve uma briga muito grande no Dia das Mães, muito chata, mas que acabou trazendo uma relação muito honesta minha com eles. Porque, muito mais honesta, né, do que já sempre foi. Porque eu não tive dúvidas em falar para eles que o que importava para mim era o gesto. Era a florzinha de papel, era a preparação e não a obrigação da gente estar junto. Conforme o tempo passa, cada vez mais eu fico ligada na questão do que a gente vive juntas, no que a gente compartilha, nas delicadezas da vida. Muito mais o viver e muito menos as regras por aí. E por isso que eu ando falando tanto sobre a gente repensar as regras que a gente tem, sobre a gente se entregar exatamente para aquilo que faz o nosso coração bater. Eu, do fundo do meu coração, espero que o seu Dia das Mães tenha sido um Dia das Mães cheio de boas lembranças. Eu espero que esse Dia das Mães tenha sido memorável, assim como os pedacinhos da embalagem que minha mãe guardou, como as florzinhas de papel que eu tenho guardadas, e com as risadas, e com o amor, e com o sentimento. E que essas pequenas coisas continuem todos os dias aqui, para você que é mãe, para você que não é mãe, porque exatamente o que a gente leva da vida são essas gostosuras, são esses momentos deliciosos. É eu poder... Aí agora eu vou contar um segredo para você. E aí, se você estiver comigo até o final do vídeo, né, eu tô fazendo essas pegadinhas, né, agora, e são pegadinhas sem eu pensar. Mas eu vou falar uma coisa, eu gravei esse vídeo hoje. Eu quis gravar, hoje não é Dia das Mães quando eu tô gravando, tá? Eu tô gravando antes, porque essa luz estava muito bonita, esse sol estava muito bonito e eu queria dividir esse sol com você que me assiste aqui. Então, que esse sol brilhe todos os dias aí na sua vida. Olha ele aqui, que bonitinho, brilhando. Olha que luz bonita. Que a gente lembre de ter dias iluminados, mesmo quando parece que só tem nuvem na nossa vida. Um beijo.